Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. É muito bom estar com vocês para falar desta disciplina que, na minha opinião, é a mais importante, é a mais legal, é a mais instigante, é aquela que envolve tudo que tem no mundo e na nossa sociedade, tá bom? Para que a gente possa iniciar, nós vamos dar início aos conceitos fundamentais da arte. Tá vendo? Tudo bem? Os conceitos fundamentais da arte. Para isso, nós vamos primeiro entender, afinal de contas, o que é a arte. Eu coloquei aqui algumas obras, esculturas, não é? Pinturas, mas tem muito mais que nós vamos ver durante esta apresentação. Então vamos pensar juntos. Como nós estamos distantes, vocês não vão poder responder agora. Eu trouxe alguns convidados para que eles coloquem seus apontamentos para que eles possam começar a dar um pontapé inicial para a gente entender a arte. E cada um vai falar, eu vou mostrar para vocês o que cada um deles pensa. São figuras importantes, conhecidas no mundo todo, tá bom? Vamos lá. Então, uma delas que chegou aqui está dizendo: a arte é um resumo da natureza feito pela imaginação. E quem está dizendo isso é um brasileiro, um escritor muito importante, o Eça de Queiroz. Tá certo? Vamos ver outro. Toda arte é imitação da natureza. Nossa, olha só, vamos ver quem é que está dizendo isso. Quem fala que toda arte é imitação da natureza? Quem está dizendo é um grande advogado, escritor, é um dos maiores intelectuais do Império Romano, o Sêneca. Ele está dizendo isso. Vamos ver os outros. Vamos ver. Olha só. A arte é o espelho e a crônica da sua época. Que interessante, o espelho e a crônica, ela fala da sua época. Quem fala isso? Meu Deus do céu, nós temos aqui um grande dramaturgo, um poeta, William Shakespeare. A arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo. Forte, um pensamento grandioso deste russo importante, o Vladimir Mayakovsky. Ele é considerado o poeta da revolução. Ele também é um dramaturgo, um camarada importante também para o pensamento intelectual do mundo. Vamos ver o outro. A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Puxa vida, que coisa mais interessante. A mentira que nos permite conhecer a verdade. Olha quem está falando isso. O irreverente, o grande artista plástico Pablo Picasso. Vamos ver outro? A arte consiste em fazer os outros sentirem o que nós sentimos e em os libertar deles mesmos, das próprias pessoas. A arte liberta, propondo-lhes a nossa personalidade para uma especial libertação. Isso é profundo demais. Então a arte está dentro de mim, que pode ir para você, que pode reverberar em outras pessoas. E quem é que fala isso? Quem é que fala quem coloca este pensamento legal importante? É um filósofo, é um dramaturgo, é um ensaísta, é um tradutor. Ele foi empresário, ele foi crítico de arte. Esse português importante da nossa literatura, da literatura mundial. A arte é a forma mais intensa de individualismo que o mundo já conheceu. Puxa vida, olha só como cada um começa a se expressar. E quem está falando isso? Grande escritor, grande dramaturgo também, o Oscar Wilde. Ele nasceu na Irlanda, esse grande escritor, o Oscar Wilde. Tem também outro pensamento de uma outra figura, outra fera. A arte é um dos meios que une os homens, como está nos unindo agora. Nós estamos unidos pela arte. Quem é que fala isso? Mais um nome extremamente importante para o mundo. O escritor, também russo e importante, um dos mais importantes, Leon Tolstói. Tolstói é outra fera da nossa literatura, dos monstros intelectuais. A arte, para mim, não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. A arte, para mim, é missão, é vocação, é festa.
Gostei dessa, viu? E quem é que está falando isso? É o paraibano, o brasileiro, Ariano Suassuna, aquele que escreveu O Alto da Compadecida, uma grande obra da literatura, do cinema também. O cinema utilizou essa literatura e usando linguagens a gente vai entendendo e conhecendo essas figuras importantes do que fazem parte do mundo. Ariano Suassuna, da Paraíba, ele vai para o mundo todo, mesmo não viajando para fora. A arte é a expressão da mente. Nossa vida é nossa arte. Muito bom. E imaginem quem está falando isso. O grande compositor, o grande músico John Lennon. Arte é vida. Simples assim. E tão simples, quem disse isso foi um colega de vocês, um estudante. Um estudante do 6º ano falou, resumiu tudo isso para a vida. E olha só, e onde está a arte? Vejam só, a arte é algo que faz parte da nossa vida. Ela nasceu há muito tempo atrás. Ela veio, alguns dizem que ela veio das cavernas, mas eu diria que a arte está dentro de nós, está dentro de cada um de nós. Ela é inerente à raça humana, ela é inerente, ela faz parte da humanidade. Mas quando você vai prestar o Enem, quando você vai prestar os concursos, é importante conhecer a nomenclatura, conhecer essas origens, porque as pessoas dão nome às coisas. Então a gente começa a falar que as pinturas rupestres, a arte rupestre é o início do entendimento da arte no mundo, tá certo? Mas ela está presente em todos os pontos, ela passa pela pré-história, vem para a Idade Moderna até os nossos dias. Os nossos dias, não esqueçam, é a época contemporânea. Então, tudo isso nós temos aqui uma escultura. Essa imagem que está aqui, ó, é uma escultura também importante, assim como essa que está aqui do lado, que faz parte da origem do conhecimento de arte. Mas na arte nós temos a escultura, nós temos a dança, nós temos a literatura, o cinema, nós temos muitas coisas relacionadas à arte. E qual seria a finalidade da arte? Para que serve a arte? Muitos podem usar a palavra arte para definir muitas coisas, como a arte de viver, a arte da medicina, a arte do futebol, a arte de governar, a arte de escutar, a arte da política, artesanato, falam das artimanhas, dos artefatos, dos artigos, falam muito de arte. A palavra arte tem muitos significados, por isso ela sempre está presente, ela faz parte do nosso dia a dia. Quais são os elementos próprios, inerentes, aqueles que fazem parte da obra de arte? Só alguns para que a gente possa conhecer suas bases. Então nós temos aqui a beleza, a arte e a relação do belo. Mas aí vem uma questão, o que é belo? O belo pode ser belo para mim, pode não ser para você. Uma coisa pode fazer parte do meu mundo e não fazer parte do seu. O belo, muitas pessoas associam o belo à beleza em si, a coisa muito bonitinha, muito bem feitinha, muito certinha, mas isso tudo é relativo. A beleza está, na verdade, como disse esse dito popular, a beleza está nos olhos de quem vê. Então, mesmo uma obra que para uns aparentemente ela é grotesca, ela é macabra, ela é de certa forma muito muito forte, ela tem a beleza para quem aprecia este outro lado. Então a beleza não é só aquela estética agradável aos seus olhos, porque cada um vai ver com o seu próprio olho, com o seu olhar, tá bom? Mas também ela precisa ter originalidade. Olha o escritor aqui, o irlandês, o que ele fala. A arte começa onde a imitação acaba. Pode ser, porque a arte é tudo isso e muito mais. A arte é criativa, então a criatividade, a originalidade, a beleza são elementos que fazem parte da arte. Então você precisa criar. A criatividade está dentro de cada um, está naquilo que você conhece, que você vê pelo mundo. Por isso o repertório cultural, você ampliar seus conhecimentos com todas as disciplinas. Aqui você está com arte, mas você vai estar depois com a matemática, com a língua portuguesa, com as ciências, com a geografia, com todas as outras para formar o seu repertório, para que você
possa ampliar cada vez mais sua criatividade, sua visão de beleza, sua visão de técnica, porque a técnica ela faz parte do processo que envolve a construção do que você está fazendo. Técnica não é só aquilo que muitos até erroneamente falam, é só conhecer aquele passo a passo. Não, técnica é processo. Então, num processo de criação, num processo de execução, estão envolvidas as técnicas que vocês usam. É o como fazer, tá certo? Como você usa isso. E a arte lida com o quê? A arte lida com imagens, com sons, com palavras, com as construções em geral, com as ferramentas, com tudo que você possa usar no mundo que você vive, com as tecnologias, com o computador, com a câmera, não só com os tradicionais pintura, tintas e pincéis, mas com o virtual, com aquilo que a gente faz, usando as tecnologias que o mundo pode oferecer. Temos aqui linguagens, né, que têm a ver com as modalidades, as linguagens que a arte utiliza. Quais seriam essas? A pintura, a fotografia, a gravura, o desenho, a escultura, a música. Nossa, é uma infinidade de modalidades. Inclusive estão ali as histórias em quadrinhos, as eletivas com as quais eu e a Cris fazemos parte, estamos oferecendo para vocês, tá certo? Estão aí também, fazem parte das linguagens, da modalidade arte. Tudo isso e muito mais tem a ver com a arte. A arte da imagem. Aqui nós vamos falar então daqueles que são próprios do olhar. Então nós temos aqui a pintura, nós vemos a fotografia, a escultura, a gravura. Então tudo isso faz parte da linguagem da arte. A pintura, por exemplo, como disse Voltaire, olha só quem está falando, um filósofo francês, esse cara é uma fera. Ele diz, a pintura é a poesia sem palavras. Bonito, hein? Forte. A pintura pode ser figurativa, aquela que você identifica com facilidade. E dentro da figurativa nós temos o retrato, nós temos o autorretrato, nós temos retrato em grupo, paisagem, natureza morta, nós temos a pintura de gênero, nós temos a pintura histórica, religiosa, nós temos paisagens, nós temos 1000 formas de ver essa pintura, de ver a pintura representada no mundo. Aqui nós temos algumas. Olha só, essa daqui é uma das obras mais conhecidas nas artes plásticas, nas artes visuais. Essa pintura acredito que todos devem conhecer, não é verdade? Feito pelo grande mestre italiano Leonardo da Vinci. Nós temos aqui um brasileiro também construindo essa pintura. Aqui nós vamos só dar uma pincelada geral para que vocês possam aguçar, para ter o gostinho de conhecer um pouquinho mais, porque ela tem muito mais. Mas a gente falou de obras de artes visuais figurativas. Nós temos um grande nome, este russo que depois se naturalizou alemão, o Wassily Kandinsky. Esse camarada, depois a gente pode conhecer, vai ser interessante conhecer como foi que surgiu a pintura, a obra abstracionista. Ele é um dos expoentes, um dos responsáveis pelo trabalho abstracionista, principalmente a pintura. Então, uma hora logo a gente vai conhecer sobre ele também. Vejam aqui, nós temos aqui obras abstracionistas como essa que eu estou mostrando aqui com o mouse, do Wassily Kandinsky. Aqui embaixo nós temos um outro camarada importante que fez parte inclusive de uma escola influente no mundo chamada Bauhaus, outra obra do Franz, também abstracionista. A escultura e as dimensões. Nós temos na escultura a altura, não é? Essa relação, a largura, são dimensões. Então eu tenho a dimensão de altura, a dimensão de largura e nós temos a profundidade, ou seja, a figura que dá a parte que dá a terceira dimensão às imagens. Então a escultura é uma obra estritamente
tridimensional. Assim como podem ser essas esculturas, elas podem ser figurativas ou também podem ser abstratas. E aqui nós temos um exemplo. Aqui a escultura figurativa e ao lado a escultura abstrata. Nós temos a arte da gravura. A arte da gravura, assim como todas as outras, e cada uma delas merece atenção especial. E eu espero que haja tempo para que a gente possa falar de cada uma. Porque nós temos aqui, por exemplo, a xilogravura. É uma das primeiras, os primórdios. A xilogravura é quando você faz o entalhe na madeira. Então, ela é o início para um dos processos modernos que o Gutenberg está envolvido. O Gutenberg, vocês vão conhecer também, que ele não foi... Alguns dizem que ele foi um inventor, mas na verdade é uma história que precisa ser melhor contada, porque ele, na verdade, foi quem propagou. Ele usou, na verdade, tipos móveis para propagar a cultura por meio dos livros. Então, da xilogravura veio a impressão tipográfica. Assim como nesta gravura a litografia, nela começa o início do sistema que nós conhecemos hoje. Esse sistema que são impressos os livros que você usa, os livros didáticos, os livros paradidáticos, os cadernos que vocês podem ter, as revistas, tudo que tem, que é o processo moderno chamado offset. Veio daí da litogravura, da litografia. Nós temos a gravura em metal, que tem mais resistência, que aguenta muito mais tiragem, porque a gravura é a arte da reprodução. Nós temos aqui na contemporaneidade grafitagem, mas também merece uma atenção especial. Por quê? A gente, quando fala de grafite, a gente só pensa no momento, na urbanidade, nos muros, nos prédios. Mas se a gente for dar uma olhada lá no passado, nas pinturas das cavernas, nós vamos ver os homens das cavernas colocando a mão ali e fazendo parecido com o que os grafiteiros fazem hoje, usando métodos que eles usavam, que é o recorte, não é? Que é a reprodução também muito importante. Nós temos a rapidez da fotografia. Então, na rapidez da fotografia, nós temos gravuras, nós temos sistemas de impressão, nós temos a serigrafia, também conhecido como silkscreen, que esse artista muito conhecido do pop art se popularizou, Andy Warhol. Essa é uma obra dele. No modernismo, nós temos as tecnologias manipulando imagens. Então, programas como o Photoshop, por exemplo, que faz aqueles trabalhos de manipulação de imagens, é este que está aí. Assim como a arte anamórfica. A arte anamórfica, nós no Cerqueira já fizemos muito tempo antes. Se aí vocês deram uma olhada no Face, no canal do YouTube da escola, vocês vão ver que nós já trabalhamos com, inclusive colocando a mão na massa, produzindo a arte anamórfica. Depois deem uma olhada lá e vocês vão poder constatar que estamos aí participando deste mundo com todos os movimentos artísticos. Na arte da imagem nós temos as artes plásticas, não é? Que hoje mudou para artes visuais. E quem são os responsáveis por isso? Os artistas plásticos estão envolvidos com isso. Nós temos a imagem em movimento. Na imagem em movimento nós estamos falando da sétima arte, considerada a sétima arte, que é o cinema. Cinema, quem não conhece, é bom conhecer a história, começou com os irmãos Lumière, cinema mudo, preto e branco. Depois veio o cinema em cores por causa das tecnologia que hoje me permite dar aula à distância para você. Nós temos aí a terceira dimensão do cinema, depois vão entrar a quarta, quinta dimensão e outras coisas que o mundo proporciona para gente, para mim, para você. A palavra como ferramenta na arte. Nós temos aí a literatura pelos grandes mestres das letras. O Shakespeare, Camões, Machado de Assis, o nosso brasileiro Machado de Assis. Nós temos a vida no palco, que também esse palco não é só o palco do teatro, é o palco da rua, o palco nos estádios, o palco na sua casa pode ser um palco onde você está assistindo esse vídeo. E
é uma coisa também que merece uma atenção, porque só a origem do teatro já é uma viagem interessante, intrigante, muito boa. Com 7 notas nós vamos... olha, seria um momento agora de estarmos aqui com o professor Ivan de música, que vocês conhecem, a nossa grande fanfarra, que logo logo estará aí nas ruas, estará aí mostrando para todos como é legal participar disso, porque nós vamos conhecer música popular, erudita, folclórica. Opa, falar em música folclórica, né? Nós temos trabalhinhos aí que vocês já estão produzindo. Vamos ter ritmos, vão ter os instrumentos relacionados à arte da música. Da música está ali muito próximo, mas todas são autônomas. Nós temos a arte da dança, do movimento do corpo, e daí nós vamos também ter, ela está presente em tudo, no popular, no erudito, no folclórico, nas mídias eletrônicas, nos comerciais, no cinema. A dança como modalidade artística, como a arte, permeia, faz parte, está aí se envolvendo com tudo. E na construção, naquilo essencial para a vida das pessoas, sua proteção, o lugar em que você vai descansar, dormir, não é? Vai trabalhar, vai estudar, vai aprender, vai se divertir. Nós temos aí a arquitetura, que envolve aí, vem aí, lembram também as colunas gregas dos grandes templos. A Roma, inclusive, é uma mestre em mostrar essas colunas, porque elas são a sustentação dos grandes templos. Lá, por exemplo, nós podemos ver, está envolvido nas cidades. Por exemplo, vocês sabem que Brasília foi construída, foi planejada, foi usado o modelo artístico para que a gente possa se instalar e conhecer a sua estrutura, porque a arte é tudo isso, gente, faz parte. Para que serve a arte? Estamos já mostrando isso desde o início. Ela amplia nossos horizontes, nossos conhecimentos. Ela faz entender melhor as pessoas, os lugares, a vida. Ela é uma testemunha histórica do mundo em que nós vivemos, do mundo do passado. É através da arte que a gente conhece o que nós conhecemos hoje. Nós só temos conhecimento do passado por meio da arte que ela mostrou, ela perpetuou, ela registrou toda a passagem do homem e continua registrando na história tudo que passaram. Então a humanidade deve muito à arte, porque ela também critica, ela denuncia, ela faz muito mais. Pense, diga você vai agora escrever para mim o que você pensa, o que você acha da arte, o que é arte para você, para que serve a arte no seu mundo, na sua vida. Diga, escreva. Eu quero trazer aqui o Samuel Butler, foi, na verdade, um escritor britânico, não é? Então ele coloca aqui um ponto importante. Diz ele: toda a obra de um homem, de uma pessoa, não é? Seja ela literatura, música, pintura, arquitetura, história em quadrinhos, porque nós estamos na eletiva de história em quadrinhos e nós precisamos construir a nossa obra e precisamos lembrar que temos um fanzine para fazer, que é a culminância da nossa eletiva. Você vai pensar sobre tudo isso também, todos vão pensar para construir a sua obra, porque as histórias em quadrinhos também são arte, não é? Em qualquer outra coisa, é sempre um autorretrato. E quanto mais ele tentar esconder isso, mais o seu caráter se revelará contra a sua vontade. Olha que interessante. Então você, quando estiver produzindo arte, o artista quando está produzindo arte, ele está falando dele mesmo, ele está falando do mundo que ele vive, do lugar onde ele está. E para que tenha originalidade, a gente tem que começar assim, falar da onde nós estamos, quem somos, para que possamos entender, porque o homem faz parte da humanidade e a humanidade é o homem. Por isso ela se origina em você, vai para o mundo e o mundo volta para você com o repertório cultural para você continuar criando, produzindo e fazendo arte, tá bom? Muito bem, pessoal, muito obrigado.
Isso é o que eu queria comentar com vocês para fazer essa introdução, porque o nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu desejo a vocês. Aliás, eu primeiro digo, fiquem em casa por enquanto, porque o retorno às aulas logo logo voltará e eu vou ter o maior prazer, porque o mais importante é olhar ali, ó, olho no olho, tete a tete, sentir o cheiro, o tato, a respiração de todo mundo, estar envolvido em todo esse mundo para que a gente possa ter o contato real com a arte. E eu quero fazer arte, eu vou fazer arte e eu quero fazer isso junto com vocês. Um grande abraço a todos. Eu me despeço aqui.